Bem, gente, eu tenho boas novidades, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês que eu finalmente vou fazer uma especialização em filosofia política e jurídica, que foi a área que eu me apaixonei, né? As ciências políticas e a filosofia política foi a área que eu me identifiquei mais. Apesar de eu ser formado em História, eu fiz 2 anos de Sociologia ou Ciências Sociais na UEL, e das 3 áreas das Ciências Sociais, que é a Antropologia, Sociologia e Ciências Políticas, as Ciências Políticas de alguma forma me encantaram. Eu fiquei apaixonado por esse cenário de política, pelas veias do poder, né? Sobretudo porque eu estudei nesses últimos 2 anos, li uma certa quantidade de textos referente a Foucault. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que o Robson Lima, que agora está em Curitiba, que é o fundador e coordenador do canal Sociovlog, ele voltou a fazer vídeos, né? Ele tinha dado uma parada aí, deu um tempo, mas ele voltou a fazer vídeos. Gente, não deixem de ir até o canal dele. É um canal muito legal, muito interessante. O cara é gente boa. Ele tem realmente conteúdo para passar. É interessante. É um dos caras que eu mais acompanho assim na internet e que eu já acompanho há uns 2 ou 3 anos brincando assim. Então, vai lá no canal dele, clica em se inscrever, clica no sininho dele para você receber as atualizações, vale muito a pena. Para quem gosta das ciências humanas ou precisa das ciências humanas, é fundamental que se inscreva no canal dele. Gente, eu gostaria de agradecer e vamos lá para a nossa videoaula. Olá galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui para mais uma de nossas videoaulas e o nosso assunto hoje é continuar o texto que nós estávamos trabalhando do Aristóteles, a Política. Na primeira parte nós estávamos falando e terminamos falando que o Aristóteles dizia que o todo prevalecia sobre as partes, e aí eu até comentei que havia de alguma forma uma influência aristotélica sobre o pensamento hegeliano e também sobre o pensamento marxista, né? Nós não podemos esquecer que Marx ele é hegeliano, mas ele é aristotélico também, né? Outra corrente de pensamento que eu lembrei após falar isso foi a Gestalt, na verdade. A Gestalt, ela fala justamente isso, né? Que o todo prevalece sobre as partes. E aí, quando você vê aquelas imagens com vários Fs no Facebook e no meio um E que passa desapercebido, é porque o todo prevalece sobre as partes, até mesmo na formação, né? na sua experiência com o mundo. Contudo, passando essa parte do Aristóteles que nós já explicamos na aula anterior, eu gostaria de começar a comentar com vocês agora o capítulo 2 do livro da Política de Aristóteles, que eu acho que é talvez um capítulo importante, não necessariamente que nós possamos aproveitar esse capítulo para trazer para os dias atuais, mas eu acho que é um capítulo importante para você entender até mesmo o contexto da Grécia, como é que aquelas pessoas elas se realizavam no mundo, como é que elas pensavam o mundo, né? Então, é esse capítulo que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Logo no início do capítulo 2, o Aristóteles vai trazer uma divisão para a gente do que seja a família, ou do que seja essa organização social, que eu já acho que é algo interessante. Porque ele vai dizer que a primeira divisão é a divisão do senhor e do escravo. A segunda divisão é a divisão do marido e da esposa ou da mulher. E a terceira divisão é a divisão dos pais e dos filhos. Obviamente que nós estamos vendo aí uma repartição, uma divisão de poder em relação a tudo isso. Mas o que constitui o corpo de uma família, nós podemos dizer que no pensamento aristotélico
são essas coisas. A primeira divisão, o senhor e o escravo, o marido e a mulher, o pai e seus filhos. Ele diz que ainda há um ramo depois desse, que é a arte de acumular fortuna, mas que o bom gerenciador de família entende essas divisões e consegue de alguma forma fazer com que elas aconteçam, porque essas divisões, elas são saudáveis, elas são necessárias, elas são realidades, entende? No pensamento aristotélico. Já na época de Aristóteles, algumas pessoas eram inconformadas com a sustentação da escravidão. Já haviam, naquele momento, havia pessoas que eram contra a escravidão, né? Ou seja, que apontam que a única causa de haver senhor escravo é a lei. Aristóteles fala que algumas pessoas, naquele momento da história, que vivia na contemporaneidade dele, acusavam que a escravidão era insustentável por qualquer outra causa se não fosse sustentada pela lei. E aí, o que nós queremos dizer? Ou o que essas pessoas criticavam, né? É que dizer que eles queriam de alguma forma dizer que a escravidão ela é também uma instituição social, ela é também uma organização social, ela é fundamentada na sociedade. O que essas pessoas estavam criticando é que essas organizações, ou melhor, a sustentação da escravidão não poderia ser algo sustentado na natureza, como algo natural, como algo elementar da vida humana ou da vida de qualquer coisa, mas que a instituição social que eles denominavam de escravidão era algo que poderia ser, de certa forma, até mesmo antinatural. Para Aristóteles, contudo, e aí é interessante esse pensamento, porque tem alguns vídeos no YouTube que os caras dizem que Platão e Aristóteles eles defenderam a democracia, né? O que é bastante irônico. Esse capítulo ele deixa claro que não. Para Aristóteles, o escravo ele é um instrumento, entende? Ele é uma propriedade adquirida. E a propriedade é um elemento fundamental à vida no pensamento aristotélico. Então, para Aristóteles, o escravo ele não é um ser humano, entende? Ele não é um cidadão. Ele não pode ser um cidadão, porque ele é um instrumento, né? Ele pode ser adquirido, ele pode ser comprado, ele pode ser usado, porque ele é um instrumento de toda a regulação na sociedade, ele sustenta toda a sociedade, correto? Então, há uma divisão interessante em Aristóteles sobre os instrumentos de produção e os instrumentos de uso. Eu gostei dessa parte, né? Os instrumentos de produção e os instrumentos de uso. Uma frase interessante no meio do texto que pode ser comentada é exatamente essa. A vida é uso e não produção. O questionamento é esse. Existem instrumentos de uso e existem instrumentos de produção, correto? Então, mas até que ponto a vida é uso? Até onde são as questões que eu faço diante desse texto? Até onde valorizamos mais o uso do que a produção? A sociedade contemporânea cada vez mais parece ter feito da produtibilidade o seu maior uso, né? Nós estamos a todo tempo produzindo, nós precisamos de produzir, porque tempo é dinheiro, né? O ócio criativo, que muitas pessoas falam, na verdade, na realidade, ele não existe. O ócio criativo que ele existe, ao menos a meu ver, é de alguma forma as pessoas que extrapolam no sono. Mas nós não temos tempo para nós não temos tempo para pensar sobre nós não temos tempo para cuidar de nós temos tempo para produzir. O nosso maior uso, o que é usual na nossa vida, é a produção.
Nós estamos a todo tempo produzindo, nós estamos a todo tempo entrando nesse mercado insano de produção. Eu vi um vídeo daquele Eduardo Marinho. Esse cara, ele disse algo interessante no vídeo. Ele questionava a pessoa, né? Ele falava que ele chegou em um momento que ele não conseguia perceber o sentido da vida, que ele queria saber o sentido da vida, e ele falou assim: mas eu só tenho que vencer, eu quero viver. Então é interessante essa ideia, fazendo esse nexo entre o momento que nós vivemos de produtibilidade, a fala do Eduardo Marinho, e Aristóteles dizendo há 400 anos antes de Cristo que a vida, ela é para ser usada, ela é para ser gastada, né? Eu penso em usar, quando você usa muito uma roupa, ela se desgasta. A vida, ela é o elemento que nós devemos usá-la. Nós devemos vivê-la, nós devemos gastá-la, nós devemos fazer com que a vida aconteça em alguma medida, ou que nós usufruímos dela. Só que o problema é que na maioria das vezes a nossa vida está tomada pela produção, que nós precisamos de produzir e não viver, produzir vivendo, né? Então, os discursos das grandes empresas e de todo o cenário nacional e internacional é exatamente isso, né? É produzir mais, é gerar mais, é ter mais poder, é ter mais status, é exportar mais, é você conseguir produzir. Esse é o discurso. Agora, qual que é uma coisa que eu acho fundamental para você, estudante de filosofia? Eu acho fundamental com que você se atente para isso no pensamento de Aristóteles. É o seguinte: a definição de escravo para Aristóteles. Escravo para Aristóteles é aquele que não se pertence, mas pertence a outro. Olha que interessante. A definição de escravo para Aristóteles é aquele que não se pertence, mas pertence a outro. Ele não pode ter desejo, ele não pode ter vontade, ele não pode ter poder de escolha, ele não pode decidir sobre a sua vida, ele não pode decidir sobre o seu tempo, ele não pode decidir sobre a sua alimentação, ele não pode decidir sobre a sua vida, porque ele é um escravo, ele é não pertencente a si mesmo, ele não se pertence, ele não se basta, ele não pode ser dono da sua própria história. Ele pertence a outro. Ele está completamente submisso a outro. Ele está completamente fadado às escolhas de um outro externo ao qual ele pertence. Afinal de contas, ele é adquirido, ele é uma propriedade. Ele não é um cidadão ateniense acima de 21 anos, homem, que pode ir para a ágora, entende? Então, autoridade e obediência não é somente necessária, mas também útil. Outro pensamento interessante no pensamento de Aristóteles, que é autoridade e obediência não é somente necessária, ela é útil para a vida. É necessário ter autoridade, é necessário obedecer. Aqui podemos novamente ver as raízes de uma corrente que vai surgir lá no século XVI com Jeremy Bentham, que é a ideia do utilitarismo, né? Então, há uma divisão interessante no texto quando Aristóteles vai comparar a necessidade e a utilidade da alma sobrepor ao corpo. Então, você tem uma necessidade? Tem, mas a alma precisa sobrepor sobre o corpo. Aí ele faz a comparação, né? Assim como o Senhor se deve sobrepor ao servo. Portanto, eu cito na íntegra o que ele diz pra gente. Primeiramente, Aristóteles, como dizemos, deve-se reconhecer o animal vivo, um duplo comando, o do amo e o do magistrado. A alma dirige o corpo, como o senhor ao escravo. O entendimento governa o instinto.
como um juiz aos cidadãos e um monarca aos seus súditos. É claro, pois, que a obediência do corpo ao espírito, da parte afetiva à inteligência e à razão, é a coisa útil que conforma com a natureza. A igualdade ou direito de governar, cada um por sua vez, seria funesta a ambos. O que Aristóteles está querendo dizer para a gente? É que existe uma divisão de poder, existe uma hierarquização natural na vida. Se você quer se conformar com a natureza, é necessário que na sociedade existam hierarquizações. Por que é necessário que existam hierarquizações? Porque a igualdade do direito de governar, cada um por sua vez, seria funesta a ambos, não seria legal, não seria bom, não seria interessante, seria algo, vamos dizer, desprezível. Então, deve-se reconhecer no animal vivo esse duplo comando, o do amo e o do magistrado. Então, a alma tem que dirigir o corpo, o senhor tem que dirigir o escravo, o entendimento tem que dirigir o instinto, o juiz tem que dirigir os cidadãos, o monarca tem que dirigir seus súditos. Entende? O corpo deve se submeter ao espírito, à inteligência, à razão. É exatamente isso que Aristóteles está dizendo para a gente. E aí Aristóteles vai dizer, o macho é mais perfeito e governa. A fêmea o é menos e obedece. Gente, nós estamos falando de uma sociedade 400 anos antes de Cristo, onde isso era fundamentado e fazia sentido para essa realidade. Entende? Dizer que Aristóteles ele era, vamos dizer, como que eu posso dizer, machista ou algo do tipo, se bem que o machismo sempre existiu, né? Ele era machista, mas fazia sentido para essa sociedade. O problema é nós pegarmos um pensamento desse, do capítulo 2 de A Política de Aristóteles, e achar que ainda cabe nos dias atuais, que o macho deve governar sobre a fêmea, que a fêmea deve só se submeter. Aí é complicado trazer um pensamento desse para a nossa contemporaneidade, viu, gente? Eu coloquei aqui, sim, espantem. Aristóteles fundamentava a escravidão e acreditava na superioridade do macho. Aí Aristóteles vai continuar fundamentando a sua ideia de que a vida em sociedade tem que ter uma hierarquia e que a escravidão ela é necessária e que a submissão da mulher ela é necessária e que a submissão dos filhos elas são necessárias. Então Aristóteles continua fundamentando que a hierarquização ela é útil, né? Esse utilitarismo da divisão de poder. Ele diz, a natureza deu força física a alguns. Esses estão destinados ao quê? À escravidão, a utilizar a força física, nasceram para isso. Ele fundamenta, a utilidade dos escravos é mais ou menos como os animais domésticos, ajudam-nos com suas forças físicas em nossas tarefas cotidianas. Nesse sentido, o que Aristóteles está fazendo? Ele está dizendo que o senhor e o escravo não são antagônicos, e sim duas peças de uma mesma máquina. Estão em funções diferentes, mas o escravo é parte do senhor. Assim diz Aristóteles. Eles não estão opostos, eles não são antagônicos. Eles cumprem funções diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Por quê? Porque o escravo não é um ser que se pertence, é um ser que está ligado, introjetado, que pertence ao senhor. Então, a utilidade do escravo é fundamental no pensamento aristotélico. É por isso que existe um interesse comum e uma amizade recíproca entre o amo e o escravo, quando é a própria natureza que os julga dignos um do outro.
dá-se ao contrário quando não é assim, mas apenas em virtude da lei e por efeito da violência. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa mini videoaula. Esse é o capítulo 2 do livro A Política de Aristóteles. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Vai lá, se inscreva, clica ali no sininho, clica no joinha, dá um joinha pra gente, comenta aqui embaixo. Seu comentário é muito importante pra gente. Faz um comentário aqui se gostou, se não gostou, se tem alguma dúvida, se quer questionar alguma coisa, se quer que eu comento algum outro livro além desse daqui, algum outro autor. Essa interatividade, essa comunicação dinâmica é que é o interessante de tudo isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau.